Se você costuma ver lives ou clipes de streamers, provavelmente você já se deparou com aqueles clássicos jogos co-op que parecem seguir uma mesma fórmula. Personagens coloridos e cartunescos, ou até customizáveis. Um ciclo de mapas gerados proceduralmente e, claro, para você jogar geralmente com uns 4 amigos gritando em cal. É a fórmula perfeita para gerar caos, risadas e, claro, muito sucesso. E confesso que quando eu vi Peak pela primeira vez, eu pensei, pronto, mais um jogo para a lista de diversão garantida. Oi, meu nome é... Opa, qual que vai ser o jogo bomba dessa vez, Luan? Cara, como é que você entrou aqui? Isso não vem ao caso. Cara, tu tem certeza que soltar 24 Dilmas na mão desse tal Pique vai valer a pena, velho? Eu aposto que a gente vai jogar por 69 minutos, desinstalar e esquecer pra todo sempre a existência desse jogo. Olha, eu também pensei que esse jogo fosse assim, mas depois de jogar ele por mais de 35 horas e ter pegado todos os troféus, eu tenho propriedade pra falar que Peak é diferente. Ele se destaca justamente nos pontos que a maioria desses jogos falha. Qual é? Confia em mim. Bom, se tu tá falando... Oi, meu nome é Luan, esse é o Café da Madrugada e hoje, com a ilustre presença do meu amigo platinador, quero te mostrar o porquê, pra mim, Peak é o pico do entretenimento. Tá, eu tô dentro. Me diz aí, qual que é a do jogo dessa vez? Tem a ver com esse avião ali? Ele vai sequestrar a gente? Esqueci de contar a parte mais importante, né? Após a queda do nosso avião, a gente acorda aqui, na praia de uma montanha misteriosa e aparentemente inóspita. Para sobreviver, só temos um caminho: subir. Nosso único objetivo é chegar até o topo para poder sinalizar por socorro em um helicóptero vindo nos resgatar. Ai, cara, da próxima vez me avisa que você vai derrubar um avião. Tá, enfim, isso parece simples. É só a gente escalar e acabou? É aí que tá, a gente não só escala a montanha, como também vai precisar planejar um pouco. A montanha é cheia de obstáculos previsíveis, mas ela muda o caminho todos os dias. Isso vai nos forçar a ser um pouquinho mais estratégicos e planejar bem as nossas rotas, em vez de só correr sem rumo, como geralmente a gente faz em outros jogos. Nosso primeiro obstáculo é a costa da montanha. Ela serve como uma introdução do jogo, então não tem muitos perigos. Ah, tirando as águas-vivas, é bom tomar cuidado para não escorregar nelas. E cuidado com os ouriços do mar também, eles podem te matar. Ai, socorro! Sai! Ai. Cara, eu tô ficando com fome. Como é que eu abro esses cocos? Assim. Pronto, escalar a montanha foi tranquilo até. Eu tô quase sem sequelas. Ah, meu amigo, só estamos começando. A montanha é dividida em 4 biomas. O próximo é os trópicos. Aqui temos uma montanha com uma floresta densa, cheia de vinhas, árvores gigantes e diversas raízes lotadas de espinhos venenosos. Por sinal, aqui chove bastante. É bom tomar cuidado, porque isso atrapalha muito a escalada. E essa bola amarela aqui? Ela é de comer? Isso é um esporo explosivo, eu não recomendo você encostar. Nos trópicos é bom você sempre ficar atento, até a comida pode ser perigosa. Inclusive, fica longe de colmeias, hein, e muito menos jogue algo nelas. Ah, acabou comigo, velho. Vou ter que comer essa frutinha aqui então. Tranquilo, só toma cuidado com as bagas verdes, elas são muito venenosas. Verde? Depois da floresta, a gente vai ter que passar pela montanha nevada. O terreno é um pouco irregular, justamente para poder se esconder das tempestades de neve que acontecem por aqui. Por sorte, temos bagas que nos ajudam a ficar mais quentes, e se dermos sorte, ainda podemos achar fontes térmicas. Cara, por que tem um monte de capivara tomando banho no meio de uma nevasca? Sei lá, mas olha pra elas são muito fofinhas. Por sorte, a experiência na montanha de gelo dura pouco, e já voltamos ao calor do momento. O próximo mapa é a Montanha da Caldeira, um mar de lava fervente bastante extenso. Mas isso nem é uma montanha. Cara, nem presta muita atenção nisso. Aqui o importante é o desafio, porque aqui separamos os meninos dos homens. Pra passar por aqui a gente precisa fazer um parkour, algo bem Uncharted da vida. Nunca joguei, mas pra quem já se estourou a mente platinando Meat Boy, isso aqui vai ser ridículo de fácil. Depois desse desafio, enfim chegamos ao nosso último obstáculo, o forno. Uma longa e desafiadora escalada dentro de um vulcão ativo.
Essa é provavelmente a parte mais complicada e que mais precisa do auxílio dos seus companheiros. E enfim, depois de tudo isso podemos comemorar, pois enfim, chegamos ao pico. Finalmente, eu pensei que eu nunca veria o cume desse pico. Cara, mas eu sinto que eu não vi 5% do jogo ainda. Eu tô com uma vontade de me jogar lá embaixo só pra subir de novo. Que estranho. Essa sensação é por termos um objetivo mais claro do que outros jogos nesse estilo. Bater metas infinitas pode ser divertido por um tempo, mas sem um fim à vista, elas ficam chatas e monótonas até que bem rápido. O comportamento humano, ele é movido por natureza por um objetivo. E Peak te dá isso. Uma montanha para escalar, um pico para alcançar. A progressão é clara e a recompensa é a sensação de ter conquistado algo real. Voltar pro lobby. Pelo visto o jogo não é tão bomba quanto eu imaginei. Ele é até que bem complexo e interessante também. Eu sabia que você ia gostar. O legal do jogo é que ele é bem simples para explicar. E para ficar ainda mais fácil a experiência, temos o nosso livro de regras dos escoteiros. Ele serve quase como um tutorial do jogo. Aqui, regra número 1, nunca fique parado. É importante sempre se manter em movimento e escalando. Então, temos o kit básico de movimentação aqui. Correr, pular e, claro, escalar. Tudo isso gasta sua barra de estamina. É bom ficar de olho nela e também é bom manter ela pelo menos na metade. Você disse metade, né? Regra número 3, sempre dê uma mão. Eu posso te estender a mão para te ajudar a subir em obstáculos mais altos. Por sinal, tem uma regra essencial nesse momento. A número 5, viver é uma dor. Enquanto estamos desbravando a montanha, é normal termos problemas como fome, vida, veneno, frio ou calor. Isso eu já notei, eu só tô estranhando o fato de não ter barrinhas na tela. Tipo, cadê a vida, a fome, temperatura ou sei lá, a aura? Aqui só temos uma barrinha, a estamina. Ela é a base de tudo. Sempre que você leva dano ou sofre algum problema, a sua barra é ilimitada. Isso torna a subida mais difícil e é o que o jogo usa para complicar as coisas, mas de uma forma bem fácil de se entender. Para te ajudar, regra número 6, mate sua fome, ou ela te mata. O jogo é recheado de itens que te ajudam na escalada, para comer e claro para curar e recuperar de danos, ou até veneno. Bebe isso aqui. Tô novinho agora. Vou até aproveitar pra conferir uma coisa aqui. Olha, é bom lembrar também da regra mais importante. A regra 0. Nunca deixe um amigo pra trás. Tá, Luan. Sem mais regras, velho. Eu já peguei a manha do pique. Uau, ficou confiante do nada. Tinha algo naquele antídoto que eu não reparei? Bom, enquanto você tava falando, eu dei uma olhada nas conquistas por motivos óbvios e eu vi que elas são bem interessantes e não parecem ser só troféus jogados. Pelo visto, elas ajudam na progressão do jogo também. Tem conquistas pra absolutamente tudo, pra progredir na história, desafios únicos de chegar ao pico sem levar dano de queda ou sem comer nenhuma comida embalada e até umas mais bobinhas, tipo, só pela diversão mesmo, tocar uma trompeta pra uma capivara. E o melhor, mesmo a quem não for um platinador de plantão, as conquistas ainda aprimoram o seu drip. Cada troféu vira uma medalha na sua faixa de escoteiro. E ainda por cima, você desbloqueia umas roupas bem únicas para poder usar. É verdade, agora que você falou, é verdade mesmo. E falando em drip, a gente tá só o estilo puro mesmo, velho. Calma, você tá de saia, Luan? Isso não vem ao caso. Quer saber algo legal? O jogo atualizou recentemente e ele recebeu o bioma de mesa. Um deserto com calor escaldante, miragens e até uma formiga gigante assassina. Tá, isso pode não ser tão bom, mas eles adicionaram itens novos também, que fazem muita diferença na gameplay. E principalmente, segredos. Eu soube que tem uma tumba em algum lugar secreto do deserto. Sinceramente, dá pra ficar aqui uns bons minutos só falando do tanto de coisa legal que foi adicionado. E isso só uns 2 meses de lançamento do jogo. Finalmente! Eu não aguentava mais receber um mapa meia boca depois de 1 ano de jogo. Ou sei lá, ter alguns itens pra vender. Vamos que vamos, velho. Eu tô o pique quentíssimo dentro de mim. Eu vou na frente explorar e você que se lasque aí, ó. Olha aqui, cara. Achei um bagulho muito legal. Ei, espera aí. Onde você arrumou esse canhão? Ah, ele já foi. Bom, aproveitando que o platinador foi na frente, eu quero falar sobre algo que a maioria desses jogos de stream costuma pecar.
eles geralmente são pensados puramente para jogar em grupo, o que não é ruim nem mesmo uma crítica, já que esse é o público-alvo do jogo. Mas eles sempre dão a possibilidade de você jogar sozinho e geralmente não conseguem ser tão interessantes assim sem um elemento de caos em grupo. Joga Lethal Company sozinho, por exemplo. No início, o terror vai ser evidente e terá uma certa tensão, justamente porque você vai estar sozinho, precisando lidar com tudo por conta própria. Mas logo o terror vai dar lugar à frustração, porque aquele loop de gameplay que funciona tão bem com um grupo não funciona assim sozinho. E principalmente, o jogo ele vai começar a aumentar a quantidade de monstros de uma forma quase que artificial. Você vai começar a perceber esses defeitos do jogo e vai deixar a experiência um pouquinho mais chata. Outros semelhantes, como Content Warning, Murk Divers e Repo, que são extremamente divertidos quando você tá com um grupo, acabam perdendo totalmente o sentido e caem nesse mesmo barco. Peak, por outro lado, mesmo sendo pensado para se jogar em grupo, também oferece uma experiência sólida jogando solo. Embora ele não tenha muitas diferenças entre seus modos online e offline, ele foi o jogo que me deu mais conforto jogando sozinho, e olha que eu joguei os outros para poder fazer esse vídeo. O desafio, ele não é artificial e eu sinto que dá para curtir bem a experiência mesmo que você não tenha amigos para jogar. Se você tiver um tempo, experimenta colocar um lo-fi e só escalar, você vai se sentir confortável. Talvez pelo jogo não ter elementos de terror, isso torne a experiência muito mais calma e tranquila. Pera, eu disse que o jogo não tem elementos de terror? Talvez eu tenha esquecido de uma coisa. O verdadeiro terror ou medo desse jogo não está necessariamente nos desafios da montanha, em jogar sozinho, ou até em monstros, já que o jogo nem tem isso. Na verdade, ele tá para aqueles jogadores mais fominhas, que decidem ignorar a regra zero. Eu ouvi falar sobre um antigo escoteiro que caça aqueles que deixam seus amigos para trás, porque ele foi abandonado um dia e se recusa que isso aconteça novamente. Ele vai atrás daqueles que tentam roubar a experiência dos amigos indo na frente. Bom, deve ser só a creepypasta da internet, por mais que seria um bom jeito de lidar com fominhas. Você sabe, né? Todo grupo tem pelo menos um que vai na frente e ignora o resto, né? Cheguei aqui bem rápido, hein? Parece que o Luan não consegue nem sentir meu cheiro mais. Ai, ai. Cara, que sensação é essa, velho? Por que eu tô ficando todo arrepiado? Enfim, de volta na fogueira. Olha, Peak pra mim foi uma das experiências mais interessantes que eu tive esse ano. Ele é um absurdo de divertido e eu espero ter conseguido passar isso pra você. Eu espero ter conseguido mostrar o porquê pra mim Peak é o pico do entretenimento. Ele pega essa fórmula de caos e diversão e transforma em uma aventura sobre confiança e lealdade. É bom ver que nessa era de jogos que só buscam surfar numa onda de farmar um pouquinho de dinheiro, ainda existem algumas experiências únicas. Cada bioma, cada regra e cada detalhe desse jogo parece ter sido feito com carinho, com uma vontade real de criar uma experiência que dure mais e nos faça voltar para ela. Isso é o que realmente separa um jogo ganancioso de uma experiência especial. É um jogo que me tirou risadas, criou momentos marcantes e com certeza vai ficar na minha memória por um bom tempo. Eu queria muito agradecer a participação especial do Platinador. Eu de verdade procurei por ele no caminho, mas eu não consegui encontrar ele em lugar nenhum. Acho que ele deve ter se entretido demais com o conteúdo do jogo. Enfim, se você gostou, considere se inscrever, deixar o like e principalmente compartilhar o vídeo. Isso me ajuda demais. E de verdade, valeu por assistir. Ferrolhos, nem importa. Luan, você tá de saia, Luan?